E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre as briófitas, que foram os primeiros vegetais a ocupar o ambiente terrestre. Pela escala evolutiva, a gente sabe que as plantas foram originadas a partir de algas verdes, e as primeiras plantas originadas dessas algas verdes foram as briófitas. Esse grupo de plantas briófitas, ela tem três representantes principais: os musgos, que é essa primeira foto aí, as hepáticas, que é essa do meio, e os anthoceros, que é a última foto. Os musgos são mais comuns de serem vistos. Às vezes a gente consegue ver musgos como um tapete verde sobre rochas, barrancos ou troncos de árvore. E são eles que a gente vai usar como exemplo para o nosso estudo. Como característica geral dos seres desse grupo, os musgos e as outras briófitas são consideradas plantas avasculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que os musgos e as outras briófitas, elas não apresentam tecidos condutores de seiva, não tem xilema e floema. Então, por isso, a passagem de nutrientes e água tem que ocorrer de uma célula para outra. Por esse motivo, os seres que fazem parte das briófitas apresentam um porte muito pequeno, como a gente pode estar vendo aí na imagem, os musgos com 2 centímetros. Esses seres, como foram os primeiros a colonizar o ambiente terrestre, eles ainda precisam viver em ambientes úmidos, e é aí que eles formam aqueles famosos tapetinhos verdes. Também, por não ter esses tecidos condutores de seiva, a gente não pode ainda falar que os musgos têm órgãos verdadeiros. Então, a gente tem aí o rizoide, que é uma estrutura que permitiu a esses seres colonizarem o ambiente terrestre, porque a partir do rizoide, esses seres eles conseguem se fixar no ambiente e retirar nutrientes do solo. Além do rizoide, que foi uma estrutura importantíssima para a colonização do ambiente terrestre, o musgo ainda ele tem mais 2 partes principais. O musgo ele apresenta uma haste central, que a gente chama de cauloide, que é análogo ao caule, e o filoide, que é análogo à folha. Esse filoide ele concentra a fotossíntese e o ser consegue produzir o próprio alimento. Então, como característica dos seres do reino vegetal, os musgos também são eucarióticos, tem a célula formada com núcleo. Os musgos são pluricelulares e são seres autotróficos, são capazes de produzir o próprio alimento a partir da matéria inorgânica pelo processo que a gente conhece como fotossíntese. Uma característica também dos musgos é que eles apresentam alternância de gerações. O que é isso? No ciclo de vida das plantas, e isso vai ser uma tônica, isso vai se repetir, as plantas elas sempre têm essa divisão do ciclo. Uma hora a gente tem a fase gametofítica, que é aquela fase que vai formar gametas. Nesse caso, os gametas são haploides, tá? E a outra fase que existe é a fase esporofítica, que forma esporos, e é a fase diploide. No caso dos musgos, a fase gametofítica, a que produz gametas, é a fase duradoura, e a fase que produz esporos é a fase mais curta. Então a gente pode falar que os musgos têm o gametófito duradouro. E aí, a fase esporofítica vai crescer em cima da fase gametofítica, e por isso a fase esporofítica ela vai depender da fase gametofítica. Então, para resumir, os musgos eles têm a fase gametofítica duradoura e a fase esporofítica, que é mais curta. Nessa alternância de gerações aqui, a gente tem 2 tipos de reprodução nos musgos. Uma reprodução sexuada, em que a gente tem uma planta que produz a célula masculina, chamada de anterozoide, e a outra que produz a célula feminina, que é a osfera. Para que haja reprodução,
para que haja fecundação, é preciso que o ambiente seja úmido, que exista água, porque o anterozoide, ele é biflagelado, ele tem 2 flagelos, então ele tem que nadar para chegar até a osfera. Então, no caso dos musgos, quando cai alguma gota de água sobre a planta masculina, esses anterozoides são arremessados até as plantas femininas para nadar até a osfera. Quando o anterozoide ele consegue chegar até a osfera, ocorre a fecundação, né, que é o encontro da célula masculina e feminina. E a partir desta fecundação vai surgir o embrião, que vai dar origem ao esporófito. O esporófito cresce, tem uma cápsula onde existem os esporos. Dentro da cápsula ocorre a meiose e os esporos são expelidos quando o esporófito está maduro. Então, essa fase, depois que ocorre a fecundação e forma-se o esporófito, a gente aí tem uma fase assexuada, porque a partir da meiose, os esporófitos vão amadurecer, vão dar origem aos esporos. Esses esporos, quando eles caem no ambiente, eles dão origem de novo à fase do gametófito. Então, a gente pode resumir isso tudo aqui no ciclo de vida das briófitas, né? Então, a gente tem o gametófito feminino, e é só em cima do gametófito feminino que o esporófito vai surgir. O gametófito feminino é haploide, tem só uma cópia do material genético, e o esporófito é diploide, porque ele é originado da fecundação do anterozoide da planta masculina com a osfera que está na planta feminina. A cápsula é formada, ocorre meiose no interior dessa cápsula, formando os esporos. Os esporos eles são eliminados, caem no ambiente e germinam, dando origem de novo aos gametófitos feminino e masculino. Então, o anterozoide, que é a célula da planta masculina, tem que chegar até a célula da planta feminina, que é a osfera. E para isso ele precisa de água, porque o anterozoide precisa nadar. Quando isso ocorre, a gente tem a fecundação, e a partir dessa fecundação surge o esporófito, que é diploide. Dentro do esporófito, de novo, vai acontecer a meiose e vai dar origem aos esporos, e aí fecha o ciclo de vida. Nos próximos slides, vocês vão acompanhar um vídeo que vai mostrar todo esse ciclo de vida em forma de animação. As briófitas são pequenas plantas que crescem geralmente sobre troncos de árvores, barrancos, próximos a estradas ou mesmo sobre muros e calçadas nas cidades. O ciclo de vida das briófitas tem como fase dominante o gametófito, haploide. O gametófito é formado logo após a germinação do esporo e nos musgos forma uma estrutura filamentosa e verde similar a uma alga. Esse gametófito filamentoso é chamado de protonema. O protonema logo se desenvolve, formando um gametófito folhoso. Este se torna sexualmente maduro e produz gametângios. Há gametângios femininos e masculinos, que contêm, respectivamente, um gameta feminino, oosfera, e um masculino, anterozoide. Uma vez que os gametas masculinos são flagelados, estes precisam de água para locomover-se e fecundar o gameta feminino. Após a fecundação, é formada a primeira célula diploide do ciclo de vida, o zigoto. O zigoto divide-se mitoticamente para formar o esporófito das briófitas. No esporófito, um único esporângio contém células-mães, que se dividem por meiose. Cada célula-mãe formará 4 esporos haploides. Uma vez que o esporângio amadurece, este abre e libera os esporos. Geralmente carreados pelo vento, os esporos formarão um novo gametófito após sua germinação em local propício.
Como você pôde acompanhar, o ciclo de vida das briófitas é relativamente simples, apresentando uma fase haploide dominante e um esporófito reduzido a um único esporângio. Essas plantas ainda apresentam dependência da água para completarem seu ciclo de vida. Nesse vídeo, aprendemos sobre o ciclo de vida das briófitas. Espero que tenha gostado.